E vamos lá, pessoal. Existe aí um paradigma que nós vamos abordar um pouquinho sobre quando eu devo usar a técnica dos 5 porquês. Né? Com tantas técnicas de análise e solução de problemas, e eu tive a felicidade de fazer vários cursos de Six Sigma que você acaba se tornando especialista na análise e solução de problemas. Eu fiz desde White Belt, Green Belt, Black Belt até Master Black Belt. Então a gente aprende uma infinidade de ferramentas. Existe sempre aquele paradigma que nós devemos utilizar o processo de análise de 5 porquês quando o problema ele é mais simples, né? Quando ele passa a ser um pouquinho acima de moderado ou mais complexo, a gente não pode utilizar. Então, será que a gente realmente não pode utilizar os 5 porquês, independente da complexidade ou não do problema, né? O que é complexidade e o que é simplicidade? Então vamos discutir um pouquinho sobre esse tema agora. Então, pessoal, será que a gente deve realmente utilizar os 5 porquês somente quando existem problemas simples, né, no nosso dia a dia? Então a resposta é não, né? A princípio a resposta é não, e ela está embasada em cima de um postulado de Isaac Newton que fala o seguinte, né? O Isaac Newton, depois de tantos experimentos que ele fez, né, na vida dele e com tanta dificuldade naquela época, ele chegou à seguinte conclusão dentro de um postulado dele. Ele falou que a natureza é muito simples, está em perfeita harmonia consigo mesmo, né? Então a gente vai entender o que ele quis dizer aí com simplicidade, né? Simples para o Isaac Newton quer dizer o seguinte: poucas causas, né? Existem realmente poucas causas que governam o sistema. Então, é isso que nós vamos discorrer ao longo do tempo. E o que diz aí o postulado do Isaac Newton, pessoal, que viveu aí da década de 1643 a 1727, né, com tantas leis aí, primeira lei de Newton, segunda, terceira lei de Newton, mas o que ele falava nesse postulado natura valde simplex et sibi canzona? Que realmente, né, a natureza é simples e harmoniosa consigo mesmo. E o que impede muitas vezes de a gente pensar como Newton? A grande maioria de nós, pessoal, a gente pensa dessa maneira aqui que eu vou passar para você, né? Se eu acredito que a realidade é complexa, que um problema é difícil, que um problema é complexo, consequentemente eu acredito que problemas, especialmente os grandes, eles são complexos também, né? E quando tenho que procurar uma solução, eu vou naturalmente procurar uma que seja complexa, né? E o grande problema, quando a gente assume a complexidade inerente ao invés da simplicidade inerente, é que eu tendo a buscar soluções complexas, mas as soluções complexas, geralmente não funcionam, né? Porque elas não têm simplicidade. Elas trazem uma complexidade principalmente para a parte operacional. Então fique aí com esse conceito de simplicidade inerente de Isaac Newton versus muitas vezes o que a gente pratica no dia a dia, né? A gente troca a simplicidade inerente pela complexidade inerente. E esse postulado de Isaac Newton, ele foi confirmado pelo Eli Goldratt, né, que foi o fundador da teoria das restrições, que também era um físico e era um cientista. E o Goldratt, aproveitando desse postulado, ele fez a seguinte declaração de simplicidade inerente, que é um dos 4 pilares da teoria das restrições. Ele fala o seguinte, né, por mais complexo que um sistema possa parecer a princípio, ele é extremamente simples ao final, né? Então, por mais complexo, né, que um sistema possa parecer no início, ele é extremamente simples ao final. Portanto, sistemas são formados por elementos interligados que são governados por poucas causas fundamentais, chamadas de restrição. Então, realmente, todo o sistema como um todo, ele é governado por poucas causas, né, que é a simplicidade inerente de Newton, né? São realmente poucas e pouquíssimas causas que realmente têm um efeito, que promovem um efeito muito grande e indesejável ao final. E aí, por isso que os 5 porquês, a partir do momento que você vai fazendo
questionamentos em cima de cada resposta que foi dada anteriormente, ao invés de você intuir que aquilo vai ficar se aprofundando cada vez mais, você fazendo 10, 15, 20 perguntas, ele tende a realmente ir afunilando, né? As causas elas convergem para um determinado ponto e entre 3 e 5 porquês você consegue entender a causa raiz do problema. Então tá aí o conceito da simplicidade inerente, que foi desenvolvido aí num postulado de Isaac Newton e depois colocado como um dos pilares da teoria das restrições pelo Goldratt, e principalmente, que nós vamos ver daqui a pouco, mais uma teoria de Vilfredo Pareto, né, que desenvolveu o método de Pareto, que é o do 80-20, realmente falando o seguinte: são poucas causas que governam o sistema. Então, por enquanto aí estão esses dois cientistas que falaram que a gente realmente deve se concentrar e procurar as poucas causas que governam o sistema.